Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui continuando nossa avaliação do Corolla XEI. Lembrando que é da geração passada, mas já com facelift, tá? Então agora a gente vai fazer o nosso teste de rodovia. Esse daqui eu não vou vai acabar não batendo o teste que eu fiz do 308, né? Eu fiz um percurso diferente, mas é para conversar um pouquinho sobre o comportamento desse Corolla, né? Como se comporta esse motor 2.0 na rodovia. É um carro legal para viajar e detalhes assim que envolvam essa parte de uso mais fora da cidade. Bom, a primeira coisa que chama atenção é a questão de silêncio a bordo, né? É um carro bem isoladinho, bem legal. A questão do CVT, né? Lembrando que aqui a gente tem um CVT com simulação até de 7 marchas. E ele é um dos trunfos dessa questão do silêncio, que é manter o giro baixo. Então a gente tá andando aqui tranquilo. Até já zerei nossa média aqui para fazer nesse percurso. Mas deixa eu voltar aqui no velocímetro digital, só pra gente poder ter uma ideia aí de questão de velocidade depois de quanto consumo ele vai fazer. Mas 80 por hora, né? Você vai ver que ele vai oscilando ali o CVT para equalizar, entender o que está acontecendo. Mas no geral, olha como ele fica baixo, 1.500 giros ali praticamente. Então o silêncio a bordo é muito bom. Claro que sim, ele isola bem. Agora eu vou dar uma pisadinha aqui só para a gente ouvir na questão de aceleração, ó. Então mesmo com giro alto você percebe que sim, o isolamento é legal. É um carro que foi muito bem construído, né? E a gente não tem que discutir Toyota, Honda, né? Por mais que a gente tente lutar contra, por mais que a gente tente, né? Eu principalmente, era muito mais outras marcas. Mas conforme o tempo vai passando, a gente entende cada vez mais dessa questão de por que esses carros fizeram e fazem tanto sucesso. E o Corolla é um ótimo exemplo disso. É um carro que pode não empolgar muitas pessoas, né? Aquelas pessoas mais emocionais, vai falar, ah, carro de tiozão, ah, o carro não empolga, ah, o carro não corre, ah, o concorrente é turbo, esse carro não. E de fato, mas o Corolla sempre foi um objetivo de entregar o que não daria dor de cabeça, é eficiente, é o que o comprador precisa e acabou. A Toyota sim, em alguns momentos, né, acabou errando em questão de pacotes, cortou uma coisa ali que não precisava, deu aquela forçada de barra que é bem comum dos japoneses pro mercado brasileiro, forçar o máximo que dá e ver se cola. Se não colar, aí eles vão tirando o pé e deixando o pessoal aí poder fazer ganhar uns itens ali mais básicos também. Nessa geração, esse carro especificamente eu acho ele super completo, praticamente nada assim, diria, sente falta de tal coisa. Aqui, claro, a gente não tem ainda as coisas que o Corolla tem novo de frenagem autônoma, não temos aqui ACC, não temos nada disso daqui. Mas de resto, temos o kit de segurança de airbags completinho, fotocrômico, parte de iluminação completa, todas as nossas alças aqui, volante já tem todos os comandos, temos piloto automático aqui embaixo, né? Esse pinguelinho aqui que muita gente não gosta. Eu confesso que já acostumei e poderia de fato ser mais bonito, mas não faz tanta diferença aí na prática e no uso do dia a dia. O painel, né, visualmente também é um carro, apesar de muita gente não gostar, eu mesmo não era muito fã, mas já andei tanto que já até acostumei aqui com esse painel. Então, para viajar, né? Por que eu tô falando disso? Porque para viajar a gente gosta de estar num cockpit legal, né? Para viajar você vai ficar horas e horas dirigindo um carro. Então, ergonomia, visual, tudo isso tem que te ganhar, porque é realmente um saco você viajar, né? Fazer uma viagem com a família e tal, e tá dentro de um carro que não te agrada. Tem muito carro que é mais bonito por fora que por dentro. E o Corolla não é um carro que te dá essa sensação ruim. Pode ser que você não goste muito do visual, né? Mas com o passar do tempo, como eu falei, eu acostumei o acabamento, né? Agradável, bacana, é gostoso de viajar, confortável, os bancos bons. Eu que sou um cara bem grande, gosto do formato desse banco, tem um formato gostoso, eu viajaria, né, horas aqui tranquilamente, porque é realmente um carro bem confortável. Espaço bom, é fácil achar uma posição legal, os ajustes de volante completo temos aqui, o banco no mais baixo, você não fica tão no chão quanto na geração nova, mas é uma posição legal. Então é um carro que, assim, é quase livre de defeitos, tá? E ele realmente nessa versão aqui faltaria mimos mais tecnológicos, que é o que mais poderia fazer falta, e talvez
aqui, que seria um dos problemas que eu diria mais graves, que é a central multimídia. A central multimídia desse carro, infelizmente, não é tão completo quanto a gente gostaria, né? Para viagens, Android Auto e Apple CarPlay são muito bem-vindos hoje em dia. A posição visual, né, não é tão baixa, não é uma central multimídia muito baixa, então para mim não seria um problema o espelhamento de tela ser aqui, seria, na minha opinião, tranquilo, mas infelizmente esse carro não tem isso, então talvez seja um dos maiores pecados para quem gosta de viajar. Vai ter que pendurar um GPS em algum lugar, fazer alguma coisa aí um pouco diferente. Outra coisa que me chama atenção é a questão da visibilidade desse espaço aqui, né, entre o retrovisor e o painel. Como esse painel é muito alto, acaba ficando um espaço meio pequeno aqui, e o retrovisor, você olha meio de lado aqui, também fica um espaço pequeno aqui. Eu realmente não tinha reparado tanto isso em outras, né, oportunidades, mas dessa vez, pela posição alta que eu tenho, realmente fica meio que um pouco campo visual menos do que eu gostaria nessa parte, mas aqui no motorista é mais legal. O que mais que eu tenho para dizer sobre rodovia? Vamos ver aqui quanto que a gente está fazendo de média. A gente está fazendo 14.3 com gasolina nesse percurso. Vocês viram que eu tô com o pé bem levinho, não tô nem piloto automático dessa vez, eu coloquei. Deixei aí só pra gente dar um rolezinho. Silêncio legal, conforto de rodagem, principalmente na rodovia. Essa suspensão mantém de 100%. Ela, na cidade, né, o Corolla tinha aquela fama de ser um carro mais molenga, um carro mais mole. Já perdeu um pouco isso, ele já não tem mais essa característica. Não é um carro tão rígido, quer dizer, não tão mole assim. Não chega a ser tão rígido também, mas é um carro aí bem equilibrado. E na rodovia, pra mim, é na média. Em altas velocidades ele não flutua tanto. É um carro aí bem legal. A gente vai ver se a gente consegue fazer a nossa curva 99 aqui com segurança. Se não tiver carros perto, a gente já testa aí um pouco da estabilidade do carro. Peso da direção bem legal para rodovia. Eu critiquei esse carro na cidade, né, que eu falei que eu achei um pouco mais duro, principalmente para quem está acostumado com Peugeot, né, esses carros mais novos que tem direção elétrica. A linha Fit também, que é uma manteiga, né, a direção. Então aqui na rodovia eu acho ali até o peso um pouco melhor, porque realmente você sente um pouco mais a direção. Tem um pouquinho de delay, né, não é tão direta quanto a gente gostaria, mas ainda assim dá para um setup aí bem legal para viajar. Vamos ver aqui que a gente entra na nossa curva. Tô achando que vai dar. Vou retardar só para não chegar tão perto daqueles carros ali da frente. Atrás da gente não tem ninguém. Pista seca. Então vamos... Lembrando que esse carro já tem, né, controle de estabilidade, tração. Então é um carro aí bem maneiro. Vamos entrar aqui. Puxar meu volantinho aqui. 80 por hora. Segurou bem. Vou forçar agora. O que a gente sente, né? Deixa eu só puxar essa garrafinha pra cá. Deixa eu só tirar essa garrafa aqui, senão ela vai cair lá no nosso pedal. Esse carro já tá com o pneu quase fim de vida, tá? Já tá a hora de trocar. Então provavelmente muito desse barulho que você ouviu de pneu é por conta disso. A carroceria eu senti que ela inclinou um pouquinho, né? Dá um pouquinho mais de sustinho, não é igual ao 308, né? Que é uma coisa um pouco mais firme, um pouco mais travada. Você sente a carroceria entrando um pouquinho. E essa questão do pneu, né? Como faz barulho, você fica meio agoniado. Deu pra perceber que o pneu, por não estar tão, né, mais novo, ele tá meio seco. Então ele sofreu mais, né, pra achar esse chão. Mas... você viu, né? Não aconteceu nada, deu pra forçar no final. Eu até dei uma diminuída maior ali no começo, pra ser um pouquinho menos de 80, mas depois deu pra ganhar e ver que o carro tem estabilidade, né? Não é digamos assim, na emergência você viu que você tem estabilidade, mas não é o carro especializado, né? Não é feito pra fazer curvas fortes, nem nada, mas passa segurança, principalmente por ser um carro aí de uma altura, né? Uma relação aí de altura legal. Para encerrar nosso vídeo, né? Mais uma coisa interessante para quem gosta de viajar, o porta-malas desse carro é muito bom, muito espaçoso, então você vai conseguir carregar aí a mala da família toda. Não pode exagerar, claro, mas carrega aí bastante coisa. O espaço, né, mesmo eu usando bem o banco para trás, usando um bom espaço, isso eu vou mostrar no vídeo de detalhes, mas aqui é outra coisa legal, que sim, dá para viajar em 5 pessoas com um certo conforto. Claro que no meio atrás sempre é um pouco apertado, não tem muito jeito, mas ainda assim não é um carro que compacto, né, por dentro. Tem muito carro médio compacto, principalmente Corolla da geração anterior dessa daqui, era um sedã médio, mas tinha essa coisa meio apertadinha. Aqui a gente já não tem isso daqui. Então,
Para viajar, tudo, o motor atende muito bem. Esse 2.0 com esse câmbio aqui tem uma performance muito ok, não tem necessidade nenhuma, né, de ficar forçando um turbo num carro desse daqui. Ele realmente atende legal. Consumo, né, a gente viu lá o consumo, eu acabei de dar uma pisada depois, ó, caiu para 13,5, então deu para ver que é um consumo aí bem equilibrado. O que mais que eu poderia dizer? Porta-mala bom, suspensão para mim super confortável, né? Bem adequado para esse tipo de uso. Então, para um carro desse, eu daria 9,5, tá? Nesse comportamento rodovia, 9,5 eu acho que tá uma nota aí bem legal. O carro tá muito legal. Pode comprar cego, porque não é à toa que o Corolla é o famoso cheque ao portador, né? Como a gente fala. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, né? Deixem aí nos comentários. Um forte abraço para vocês e até um próximo vídeo.